Importação para você, sua empresa, loja ou e-commerce. Agora também contamos com o centro de envio autorizado FedEx para o mundo todo. Tradeline, o mundo é seu, nós fazemos a conexão. Contem com a experiência de quem está há 20 anos no mercado. Siga-nos no @TradelineSC. Redação SC Todo Dia. Dezesseis horas 4 minutos, esse é o Redação SC Todo Dia, em Criciúma, 18 graus. Câmeras de vigilância são instaladas em mais de 180 unidades educacionais em Criciúma para reforçar a segurança nas escolas. Essa foi a principal medida anunciada durante uma reunião promovida pela Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença do Gabinete de Gestão Integrada Municipal na quinta-feira no Paço Municipal Marcos Rovares. Para coibir a disseminação de mentiras relacionadas à segurança das escolas e creches da cidade, o governo municipal de Sara, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, criou a campanha Fake News nas Escolas Não. A quantidade de boatos sobre supostos atentados cresceu assustadoramente após o caso de Blumenau, a ponto de atrapalhar a rotina escolar. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu nesta quinta-feira negar pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para retirar o sigilo da investigação que pode torná-lo inelegível. O pedido foi feito após os advogados se queixarem da divulgação do parecer no qual o Ministério Público Eleitoral pediu a inegibilidade de Bolsonaro. A solicitação ocorreu no âmbito do processo que discute a legalidade do encontro do ex-presidente com embaixadores para criticar o sistema eletrônico de votação em 2022. Na decisão, o ministro disse que o sigilo das peças processuais é necessário para proteger as provas e que a própria defesa pode divulgar informações que achar necessárias. O dólar está cotado em R$ 4,92. Fique sempre bem informado com o Redação SC Todo Dia ou acesse o nosso portal de notícias sctododia.com.br, ligados em tudo. Redação SC Todo Dia. Chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Cidade em Dia orienta você. No Estúdio Cidade Especial deste sábado, o Imposto de Renda na Praça informa sobre como fazer sua declaração e o melhor, ajudando o próximo. Saiba como doar seu imposto para o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo da Infância e Adolescência de Criciúma. Estúdio Cidade, o Imposto de Renda na Praça. É neste sábado, 9 da manhã. Você é nosso convidado. Especialistas estarão na Praça Nereu Ramos a partir das 9 horas e vamos contar tudo aqui no FM 89.1, no YouTube, Facebook e aplicativos da Cidade em Dia. Você já conhece a Bread King? Oferecemos uma linha completa de pães, doces e salgados super congelados, já prontinhos, para aquele café em família ou em qualquer momento do dia. É só aquecer e pronto. Bread King, Benicá, Praça Comercial, em Sara. Eficaz e transparente em suas ações. A Câmara de Vereadores de Criciúma fomenta a democracia dia após dia, desenvolvendo ações nos bairros do município em prol de toda a população. Com base nisso, os projetos Escola do Legislativo e Câmara Mirim são fortalecidos na região. Acompanhe essas e outras ações pelo site câmaracriciúma.sc.gov.br ou pelas nossas redes oficiais. Câmara de Vereadores de Criciúma, um compromisso com a cidadania.
Quando comprar um carro seminovo, não esqueça de 3 dicas importantes: qualidade, procedência e bom preço. Na Colina você tem tudo isso. Todas as marcas e modelos com garantia de concessionária. O menor preço, financiamento facilitado e transferência grátis. Um pacote de vantagens para você sair de carro novo e cabeça fria. Quem compara, compra um carro seminovo em uma das concessionárias do Grupo Colina. É mais facilidade, é mais negócio. Destaque SC. O próximo 15 de abril será marcado pelo Dia da Família nas escolas. As famílias de alunos matriculados em colégios estaduais estão convidadas para o evento. Cada escola envolvida é responsável por preparar uma programação. Este ano, o tema será saúde mental, relações familiares e escolares. São palestras, atividades culturais, diálogos sobre projetos de vida e escolha profissional. Secretaria da Comunicação, Governo de Santa Catarina. Personalidades, quem faz a diferença e tem história para contar. A Cidade em Dia recebe os seus convidados. Cidade em Entrevista, com Denis Luciano. Alô, você que se liga na Cidade em Dia, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência. Toda tarde, nesse horário, a gente se encontra aqui para trocar ideias, falar dos mais diversos assuntos, contar muita história. E hoje o programa vai voltar a ser temático de lugares. A gente, vez por outra, sempre que tem a oportunidade, a gente sai aqui da bolha, sai aqui da região, porque é importante, né, gente? É importante respirar outros ares. Isso vale para a vida da gente e isso vale para esse espaço aqui, que vocês nos emprestam audiência e a gente tenta humildemente levar conteúdo até vocês. Nós já fizemos bate-papo aqui direto de Portugal, da República Tcheca, da Indonésia, dos Estados Unidos, do Egito. Já andamos em diversos lugares. E hoje nós vamos andar lá para as bandas da Europa. Até do Vaticano a gente já falou aqui no programa em outra ocasião, né? E hoje em dia a tecnologia nos permite, né, essa aproximação, estar cada vez mais próximos dos lugares, das pessoas. E hoje nós vamos tratar muito de um lugar. Se for possível, deixa eu ver um negócio aqui. Tá tudo ok com ela aí, Carlos? Eu tô conversando agora com a minha convidada no WhatsApp aqui e ela me disse que tinha um contratempo lá. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar lá na conversa. Vamos que vamos. Olha só, então deixa eu dizer para vocês. O programa já andou pelos mais diversos lugares. E hoje nós vamos colocar na conversa aqui uma pessoa que tem um trabalho que faz esse meio de campo para quem quer estar em outros lugares. Ela está na Europa e ela tem foco num lugar. Se você for lá no perfil do Instagram dela, vai ver a identificação desse lugar. Ela se identifica como uma brasileira em Malta. Malta é um país do Mediterrâneo, uma ilha, não é? Com essa característica insular de não ser grande e de ser muito bonito. E a Bruna Maier, é o nome dela, está na conversa conosco, está ao vivo, está na Europa. Você está onde exatamente? Aqui ainda é tarde dessa sexta-feira. Tudo bom, Bruna? Tudo bom, e tu? Tudo Obrigado bem. por estar participando do programa. Bom, vou falar um pouquinho de Malta para vocês. Estou indo fazer outros trabalhos agora. Também quero apresentar quando tiver a oportunidade. E aqui já são 8 horas da noite. Então, aqui já é noite, aí ainda está anoitecendo. E pode me perguntar, Denis, eu estou aqui para te responder. Legal, Bruna. Você está exatamente onde agora? Você está num aeroporto agora, né? Tô. Qual é o aeroporto? É onde aí? A gente está no aeroporto de Madrid. De Madrid. Indo para Tunísia. Tunísia. O que você vai fazer na Tunísia, Bruna? Bom, a gente passou por aqui porque tivemos que reagendar, fazer um retrajeto. E aí aproveitei para encontrar uma grande parceira aqui no país para poder estar vendendo Espanha. Então, não só Madrid, mas outros destinos também. Fazendo roteiro, privativo. E indo para Tunísia para poder estar fechando o roteiro também. Tunísia já vendia desde 2016, eu já vendo Tunísia. Então, desde 2016 eu já vendo Tunísia, especificamente a ilha de Gerba, a ilha menor. E esse ano, Covid, estou retornando e
estou tendo a oportunidade de ir lá, conhecer alguns hotéis, interagir um pouco mais. Os guias serão 100% brasileiros, falantes da língua portuguesa, então isso é super importante. Muita coisa mudou depois do Covid, agora, né, no turismo. Então é importante ter essa interação. E eu estou, na verdade, retomando com toda a força, né? Então, não só Malta, porque muita gente acha que eu só vendo Malta, mas eu não vendo só Malta. Portugal, Itália, roteiros, também faço mentoria de roteiro para agências. Também tenho a mentoria de intercâmbio, porque Malta é muito forte para intercâmbio, então eu acabo explicando por que é legal ir para Malta, dar o pontapé, fazer o start, né? O início da carreira aqui na Europa. E é isso. Esse é o meu trabalho. Inclusive, eu já quero de antemão no início da conversa, porque eu já estou recebendo alguns comentários de ouvintes, de espectadores aqui. Quero convidar vocês a irem lá no Instagram, Uma Brasileira em Malta, vocês já vão ter noção do trabalho da nossa convidada. Ô, Bruna, você é de onde aqui no Brasil? Bom, eu sou catarinense, joinvilense. Opa, Joinville. Mas saí aí do sul quando eu tinha 18 anos. Já morei em outros países, por exemplo, como Catar, Dinamarca, Líbano. Já fui de norte ao sul do Brasil, então já morei no Pará. Já morei em Canoas, no Rio Grande do Sul. A minha residência por alguns anos, né, nessa vida cigana, não tive residência. Mas a minha principal residência era no Rio de Janeiro. Até que eu vim para Malta, não foi uma escolha, na verdade. Eu digo que foi uma grande paixão. Eu queria parar com a vida de nômade, de ficar indo e vindo. Embora todo mundo agora, nos dias atuais, querem virar nômade, né? Na época, eu queria parar de ser nômade, de ir para o norte, sul, um dia nesse país, outro dia em outro. Eu estava com a minha filha pequenininha e veio a oportunidade de ir para Malta. Isso há 12 anos atrás. Então, eu cheguei, não sabia onde é que era Malta, jamais imaginava, achava que era parte da Itália. Quando cheguei em Malta, vi aquilo assim, tudo marronzinho, aquele povo assim falando um idioma esquisito. Eu falei, meu Deus, isso aqui é árabe, é Europa, o que é isso aqui? E aí, no final das contas, eu residia, né, numa cidadezinha bem pequenininha. E como eu tinha minha filha pequena, o que a gente sempre preza quando tem filho, né, depois que vira mãe, é sempre a segurança. E aí eu tinha uma rotina de todo dia de manhã acordar e sair para passear com a minha filha na orla. E eu via que aqueles senhores que ficavam ali naquela praça, com o passar dos dias, eles acabavam me ajudando a cuidar da minha filha. Então, querendo ou não, eu acabei me sentindo segura, porque quando você imigra ou quando você faz a expatriação, não quer dizer somente que é porque você está mudando de país, mas também porque você tá indo de um lugar para o outro e você está deixando uma bagagem, né? Você está deixando sua família para trás, você está deixando seus amigos para trás, uma rotina que você tinha, e você vai ter que montar tudo do zero, sabe? Então acabou dando uma estrutura para mim. E aí, com o passar do tempo, eu falei, eu acho que eu quero ficar por aqui. E aí as coisas foram melhorando, minha filha entrou na escola, aqui a saúde era de graça, aqui, né? Então aqui em Madrid, lá em Malta. A saúde é gratuita, a educação, o ensino também é gratuito, então o país era muito seguro, né? Na época era muito mais do que os dias atuais. Então, tipo, custo de vida super barato. Aquilo ali me chamou muita atenção. Então, eu, mais ou menos, resumindo assim a minha história, eu me senti como se eu tivesse na nossa parte do litoral aí de Santa Catarina, numa cidadezinha pequena, só que fora do Brasil. Então, para mim, estava ótimo, porque eu ia poder economizar e educar a minha filha, né, num país que tem que tem uma diversidade multicultural, assim, sabe? Então seria muito legal. Foi essa a minha intenção, esse meu intuito na época. Com o passar dos anos, eu tive que fazer inglês, porque eu não aprendi, eu não sabia falar inglês mesmo, viajando do norte ao sul. Fiz alguns cursinhos, mas nada assim que... Como é que eu posso falar? Que a gente faz o curso no Brasil, por muitas vezes a gente acha que a gente vai chegar e já vai abrir a boca e vai sair falando, e não é assim, né? Quando a gente chega, a gente trava, e eu mesma não lembrava nada. E aí tem a diferença, a gente também aprende aí no Brasil o inglês americano.
E aí, em Malta, a gente segue o inglês britânico. Então, tipo assim, já foi aquela confusão, é diferente, os acentos são diferentes, algumas palavras mudam também. Então, eu tive que aprender o inglês do zero. E aí, eu aprendi o inglês e logo em seguida comecei a dar dica, isso foi então em 2012, mais ou menos. Eu comecei a dar dica de Malta no Orkut. Foi bem no finalzinho do Orkut, início do Facebook. Eu comecei a dar dicas lá, e aí veio a parte do Instagram, e assim eu fui falando, ia falando um pouco do país, ia falando um pouco das escolas de inglês, a minha rotina do dia a dia, da época. Enfim, fui apresentando. Com o passar de mais ou menos uns 4 anos, eu decidi que eu queria ir mais a fundo. Eu queria trabalhar, eu queria ter uma experiência. Mesmo no Brasil, mesmo eu morando nessa época em Malta, eu ainda empreendia no Brasil. Então, eu tinha uma agência de viagem no Brasil, eu tinha uma loja de sapato, cujo qual era como se fosse uma distribuidora. E aí, no Rio de Janeiro. E aí, eu comecei a empreender lá. Eu falei, não, eu quero ficar, vamos tentar fazer algo a mais, né? Porque eu já tinha feito curso de comissária de voo. Só que eu não poderia trabalhar porque eu era brasileira nata. E eu necessitava de visto, né? Ou senão da cidadania maltesa. Aí eu falei, não, então vou procurar um lugar aqui para trabalhar. Como eu tinha agência de viagem, eu já trazia pessoas para Malta, eu acabei tendo uma proposta de trabalhar em uma das operadoras locais no país, né? Que tem barco, ônibus, van, enfim. E ali eu entrei. Quando eu entrei dentro desse mundo, eu cuidava do mercado europeu e sul-americano com americano, né, norte-americano, e uma parte do asiático, não era toda a Ásia, uma parte do asiático. Então eu comecei a receber grupos, eu comecei a fazer traduções em português, fazia líder também de excursão, né, de passeios, acompanhava nos passeios VIPs, fazia evento, fazia conferência, enfim. Estava ali para toda a obra, né? Até que chegou o momento de eu me impulsionar para algo maior. Já tinha minha empresa solidificada no Brasil, já tinha o meu nome. As mídias sociais na época não eram a potência que é hoje, mas me ajudavam. E aí veio a oportunidade de eu ter a minha própria agência. Então, isso a gente já está falando ali de 2016, 17, 18. Em 2019 eu já estava estourada aqui. Então, grupos portugueses, por exemplo, empresas, delegações. Por incrível que pareça, a delegação da Tunísia, eu tenho 3 filhos, né? E a minha filhinha mais nova, ela é tunisiana. Ela é maltesa, brasileira, tunisiana. Olha que mistura. Olha só. Então, já tenho uma ligação, né, com a Tunísia. E aí eu recebi a delegação, o falecido presidente, o penúltimo presidente da Tunísia. E logo em seguida, depois, já veio essa história do Covid, assim, né? Eu tô resumindo bem, tá? Então, assim, logo depois já veio essa história do Covid. E aí, claro, fiquei sem profissão. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo receber meus clientes, eu adoro falar português, eu adoro mostrar a minha ilha, tá? Não sou forçada a morar no país, eu escolhi. Eu sei que hoje eu poderia voltar para o meu estado, voltar para minha cidade, e sou bem patriota, mas assim, eu tenho os meus filhos, a infância deles, a raiz deles é lá, assim como eu lembro da minha infância, né, comendo empadinha, talvez com laranjinha no mercado público de Joinville. Os meus filhos, eles têm como memória a pracinha, o pastis maltês, que é a comida tradicional local, né, o idioma, como funciona. Então, isso tudo me fez querer residir lá, né, e realmente manter uma vida para os meus filhos. E aí, eles são livres quando eles crescerem. Se eles quiserem permanecer na ilha, eles podem, que é uma ilha muito pequenininha, mas tem várias oportunidades. Ou se eles quiserem ir para o Brasil, ou, sei lá, emigrar para a Europa, né, é um legado que eles vão ter que escolher por eles. E aí, voltando à Tunísia, voltando à Tunísia não, voltando à parte do Covid, né? Quando o Covid veio e deu a ceifa, né, que aconteceu aí a nível mundial, eu tive que me reinventar. E aí eu me reinventei como? Eu iniciei no ramo de agente de intercâmbio.
Então, eu vendia intercâmbio, eu vendia escolas de inglês, eu prestava consultoria em como você vir trabalhar e imigrar, isso já lá atrás. Hoje em dia eu faço essa frente de imigração, mas mais para investimentos, incorporamento de empresas, né, ou filiais. E hoje eu tenho uma escola de ensino superior, então é onde você pode vir trabalhar e estudar, você tem um diploma, né, a nível educacional, ou eu valido a tua graduação do Brasil para você poder estar apto a exercer a tua profissão na Europa. Então, hoje eu tenho a escola, tenho a agência de viagem, que é a Travel by Malta, e tenho uma brasileira em Malta, que é por onde tudo iniciou dentro dessa história. Mas aí é aquela coisa, né? Uma brasileira em Malta que não é só Malta, que é forte na Tunísia, que trabalha muito com a Ásia, por incrível que pareça, e que é a única que recebe brasileiros brasileiros, né, ou falantes da língua portuguesa em Malta, porque a gente não tem nenhuma outra agência. A gente teve uma amicíssima minha, o nome dela é Edna, ela é carioca, ela foi guia por muito tempo, hoje ela é tradutora, mas ela não atua mais como guia local. Então eu tenho os meus guias, eu tenho os meus representantes, e eu sou a única empresa 100% brasileira em Malta, hoje que é considerado um destino exótico aqui na Europa. Pois é, vamos falar um pouquinho mais de Malta então, Bruna. Vamos. Esse país, como é que você pode apresentá-lo? Eu estou olhando as postagens aqui e recomendo mais uma vez o perfil da Bruna, uma brasileira em Malta, porque a gente nota que Malta é um país que tem uma riqueza natural interessante, é o Mediterrâneo, né? Então tem toda aquela característica do Mediterrâneo, da temperatura, do clima. Nos apresenta Malta, digamos que você está agora pelo rádio aqui e pela nossa live também, vendendo uma ida de alguém, convencendo alguém a ir para Malta. Conta as virtudes aí de ir para Malta, Bruna. Olha, eu vou falar o seguinte, primeiro, bota lá no Google e abre o mapa. Você vai ver uma ilha bem pequenininha. Aí você vai dizer, Bruna, o que é essa ilha? Malta é um arquipélago formado por 6 ilhas, mas somente 3 são habitadas. Então a gente tem Malta, que é o país principal. A gente tem Comino, que é muito conhecida, bem famosa pela Lagoa Azul. Você tem que anotar esses nomes para depois você procurar no Google ou ir no meu perfil lá do Instagram e dar uma olhada. E aí a gente tem Gozo, que é uma ilha, são 3 ilhas irmãs, né, que formam o arquipélago com outras 6. A gente tem Fiufla, que é uma ilha também onde eles, durante a colônia britânica, eles usavam para fazer treinamento para tiro de canhão. Então hoje essa ilha ela é inabitada, ela é protegida também ambientalmente, mas é linda a paisagem, fica de um dos lados mais altos também para a gente ir, faz parte do meu passeio, tem curiosidades que eu mostro ao longo do caminho quando eu estou com você. Tirando essa parte do arquipélago, eu posso falar para você que Malta ela passou por várias fases históricas e pré-históricas. Então quando a gente fala de Malta, a gente fala de templos, a gente fala de antes de Cristo. A gente também já tem relatos e fósseis lá, né, de animais da terceira era do gelo. Então a gente fez parte da terceira era do gelo, a era glacial. A gente tem os mamutes lá, a gente tem fósseis de elefantes, ursos, o que comprovam que sim, né, os continentes eles eram interligados. Logo após, reaproveitando tudo isso, tem os templos, a gente vai dizer assim, Bruna, mas o que aconteceu no templo? O templo ele não tem muito relato, mas como Malta é um país de 98% catolicismo, eu vou pela Bíblia. E na Bíblia a gente tem muito relatos de gigantes. Então a gente hoje, nos dias de hoje, sem relacionar a parte de religião, ou mencionar essa parte, a gente vai dizer que é uma lenda, né, ou uma legenda, né? E realmente, Malta tem muito sobre isso. A gente tem um templo localizado na ilha de Gozo, que é mais antigo do que as pirâmides do Egito, e o nome dele é Gigantia. São templos de pedra livre, tá? Eles são colocados de pedra livre, e é um fenômeno, né? E aí, como é que a gente vai falar? Da onde que a gente viu isso? Lá você pode ver, lá você pode dizer assim, nossa, existem gigantes ou existiu gigantes um dia. Só quem vai é que pode sentir isso. Então eu realmente indico a você até essa experiência. Sem contar que a gente pode falar dos fenícios, dos bárbaros
E a gente também pode ir para Valeta, que querendo hoje ou não, é um museu a céu aberto, patrimônio da Unesco. E é linda, é maravilhosa. Participou da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, os Cavaleiros da Ordem. Foi toda reconstruída, toda refortificada. É a parte principal da história, né, do cristianismo a nível mundial, na época da Guerra do Grande Cerco. Então, é muita coisa para falar ao mesmo tempo. Não, é encantador. É um país... Eu convenci. Convenceu. E já vou falar mais sobre os convencidos aqui, mas antes deixa eu dizer, você falou o seguinte, Malta é um país pequeno e tal, aí eu puxei a ficha de Malta aqui e tô olhando, Malta tem uma área de 300... Joinville. Então, eu ia dizer isso, Malta tem uma área de 316 quilômetros quadrados. Se você for olhar extensão, se Malta fosse um município de Santa Catarina, seria um pouquinho menor que Jaguaruna, em termos de tamanho, área física, né? É soma da área física, né? E em população isso, se assemelha um pouquinho menos que Joinville. Então, em termos de área física, né? Até por serem poucas ilhas não muito grandes, algumas não habitadas, ela acaba sendo um país pequeno. Ou seja, percorrer Malta não é algo que exija muito tempo. A pessoa consegue, indo a Malta, digamos que vá a passeio, consegue aproveitar bastante, ou não? Bom, consegue e não consegue. Lembrando que é uma ilha muito pequena, então é uma ilha também que está crescendo, que está sendo reestruturada, que tem várias obras, né? Nos dias atuais, a gente vê que é um canteiro realmente que eles estão tentando melhorar a infraestrutura do país. Então, é diferente dos anos passados. Então, querendo ou não, isso pode sim afetar a questão de você conhecer a ilha. Não é igual outros países que dá para fazer tudo a pé. Não dá para fazer tudo a pé. Você tem que ter um suporte de carro. Então, já tem, tipo, o Uber já existe em Malta. Gente, calma, eu falo assim que o Uber já existe em Malta. Se vocês forem nos meus relatos ali, vocês vão ver que Malta é uma ilha fechada, né? Então, a mentalidade é fechada, a cultura é um pouco mais fechada, mas ao mesmo tempo eles têm a diversidade cultural, então eles respeitam, sabem muito bem respeitar e aceitar os estrangeiros que vêm de fora para lá, porque querendo ou não é um agrego, tanto para nós quanto para eles que são locais. Então eu o ia transporte te perguntar... é importante. Certo. Como é que é a receptividade das pessoas aí para estrangeiro? Olha, a gente é brasileiro, né? E por incrível que pareça, brasileiro é bem aceito em qualquer lugar que a gente vá. Isso é fato. Então, e infelizmente o imigrante fora do país, ele é por nacionalidade, né? Então, eu posso dizer que existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, não podemos generalizar. Então, vai muito da tua forma de se portar com a forma, né, que a pessoa também vai reagir com você. Mas brasileiros são muito bem aceitos. Não são raros os pontos que eu, Bruna, pessoalmente, posso falar para você que eu tive algum tipo de atrito, ou eu já tive, eu não vou dizer que não tive, já tive, mas em relatos assim de perrengues chiques, que nem muitas pessoas falam, eu tive bem pouco. Eu estou lendo aqui um texto de uma postagem sua, já tem algum tempo, que fala sobre Comino, a menor ilha do arquipélago, que compreende ainda Malta e Gozo, região mais paradisíaca, o lar da exuberante Lagoa Azul. Nos fala mais aí dessa Lagoa Azul aí, Bruna, que eu fiquei curioso. Então, ela é linda, ela é por que de Comino, né? Por que de Cominota? Essa ilha ela é super importante, porque ela era considerada um presídio, né? E ali também, para os judeus, ela foi um marco, porque um dos que escreviam o Torá, né? Eu esqueci agora o nome, como é que se chama? Que escrevia o Torá. Ele escreveu um dos últimos livros enquanto ele estava preso nessa ilha. Então, é super importante. Querendo também, falando, né, da parte da marítima, é linda, a água é transparente, é cristalina. E a gente confunde que a Lagoa Azul foi gravado o filme Lagoa Azul que a gente assiste na Globo. Lembra aquele filme que a gente sempre assistiu? Então, não tem relação nenhuma. Mas nós sempre relacionamos, e o nome Lagoa Azul vem desse filme, então, mas eu não sei por quê que foi relacionado. Certo, mas que é parecido, se for olhar assim... Parecido, não, transparente. Enfim, não só a Lagoa Azul, né? Qualquer lugar que você for ali em Malta, a gente não tem muita praia de areia.
Então, as praias de areias não é que nem nossa costa litoral aí do Brasil. Ela é toda de pedra, então já vem com uma sapatilhazinha, porque é pedra. Mas em qualquer lugar que você vá se banhar, a água é muito transparente, é super limpa. E o mar não é gelado, né? Normalmente, assim, como é que é? Depende, né? Eu acho gelada. Para mim é gelado. Mas quem vem de países mais frios, por exemplo, que nevam, nesse período, eles continuam tomando banho de mar. Eu acho que o mar da ilha, ele é mais morninho, assim, vamos dizer, pro meio do verão, pro final. Porque a sensação térmica também do verão, ali quando chega agosto, é quase de 50 graus, 50 e poucos graus. Então parece assim que a gente vai morrer, sabe? De tão quente que é. É bem quente. Ô Bruna, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo aqui e na volta eu vou te repassar alguns comentários, feedbacks já da nossa audiência aqui. Tem gente perguntando algumas curiosidades sobre Malta e tal. Sobre legal. A Tunísia, já tem pergunta sobre a Tunísia aqui. Espero que vocês estejam gostando. Tá bom demais, tá bom demais. Então segura aí, rapidinho, eu faço um rápido intervalo. Essa é a Bruna Maier, ela é catarinense de Joinville, iniciou muito cedo uma jornada de andar por esse mundão e agora tem esses negócios que envolvem destinos como Malta, Tunísia, por exemplo, que são destinos que a gente não fala tanto aqui e que hoje estamos tendo a oportunidade de compartilhar com você do Cidade Entrevista, que nos ouve no FM 89,1 da Rádio Cidade em Dia e que nos assiste no YouTube e no Facebook Rádio Cidade em Dia. Rapidinho, eu, a Bruna e vocês, ela tá ao vivo de um aeroporto lá da Europa e a gente tá aqui no estúdio da Cidade em Dia e volta em seguida, em instantes. Já voltamos. Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar. Cheirinho de frango assado, temperadinho, suculento, delicioso. Vem para o Ney Frangos Restaurante e Cozinha Industrial. Seu sábado e domingo pode ser ainda mais especial com o frango assado que só o Ney Frangos tem. E de segunda a sexta você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto a partir das 11 horas. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413. O campeão voltou! Agora, o primeiro capítulo rumo ao Brasileirão. É o reencontro da galera tricolor com quem manda em Santa Catarina. Na arrancada da Série B, a casa vai lotar para conferir o Tigre. E o Dante Bragato Neto conta tudo. Tá lá! É neste domingo, 11 da manhã, Criciúma e Tombense, direto do Heriberto Wilson, cobertura a partir das 9 horas. Você vai curtir em FM 89.1, na Cidade em Dia, na Cidade FM 93.5, no YouTube, Facebook e aplicativos. Alô, gente da bola, deixa comigo, eu vi tudo, senhor, juro que vi, sim, senhor, na Cidade em Dia. Futebol é da cidade. Oferecimento: Supermercados Manente, economia super perto de você. Shopping do Óleo e o bonde do Tigrão. Ganhe na hora, balanceamento e geometria. BPM, há 35 anos estruturando sucesso com o melhor da inovação para sua obra. Pisos e porcelanatos é na Poligre Shop. Única como você em Criciúma e Maracajá. Natflex Colchões, a maior loja de colchões de Santa Catarina. Mercapan Caminhões, peças e serviços, confiança na manutenção do seu caminhão. Colina Volkswagen, a sua concessionária para Criciúma e região. Estrela Bet, patrocinadora master do Criciúma. Estrela Bet, jogou, brilhou. Nações Shopping, moda, gastronomia e diversão. SP Pac, distribuidoras de embalagens e descartáveis. Iraí Rolamentos, 50 anos de confiança e ótimos amigos. Pensou em esporte? Pensou em Spinner Esportes, materiais esportivos personalizados para diversas modalidades. Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Pisos e azulejos tem que ser
Alianda, o Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. No solo de Criciúma, berço nobre da Alianda. Pisos e azulejos tem que ser Alianda, Alianda. Aquele arroz soltinho e gostoso, posto à mesa para uma verdadeira refeição em família. É desta forma que a Aqui Arroz tem levado a Fumacense Alimentos de norte a sul do país. Seja com arroz branco, parboilizado ou integral, a prioridade há mais de 50 anos é levar um sabor único aos consumidores. Que Arroz, o sabor que conquista o Brasil. Uma marca do Grupo Esos. 100 dias de governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a cuidar da saúde e da educação com ações como o Movimento Nacional pela Vacinação. É um alívio, né? Ter meu filho protegido. Mais investimento no SUS para reduzir as filas de cirurgias eletivas. Eu já tô bonzinho da catarata. Mais incentivo ao ensino superior e à produção científica. A minha filha vai ser cientista. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o nosso Cidade Entrevista, o nosso bate-papo das tardes. Nós estamos numa conexão internacional ao vivo aqui. Aqui são 4h32 da tarde dessa sexta-feira e lá na Espanha, onde está a nossa convidada, já são 8h32 da noite. Ela é a Bruna Maier, está tomando a sua aguinha e ela é uma brasileira em Malta, lá nas redes sociais, mas aqui ela é também uma brasileira na Espanha, onde está agora, porque você está atendendo um grupo aí que vocês estão levando para a Tunísia, é isso, Bruna? Não, são operadores, né? Todos que perfeito. trabalham com turismo. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre a Tunísia, mas antes eu quero que você me responda algumas questões aqui. O Eduardo Viola, que é nosso ouvinte de sempre aqui, ele está perguntando, ele quer ir morar em Malta, como é que faz? Qual é o caminho? O caminho é muito complicado, não? Então, existem dois caminhos. Existe um caminho de você imigrar de forma segura, né, e ver quais são as suas possibilidades. O que eu estou falando aqui é bem geral, né? Então, possibilidades, quando eu falo, seria o quê? Trabalho ou incorporamento de empresa. E aí existem a outra forma de imigração, que é o que a maioria do pessoal usa, que é o quê? Eu vou aprender um novo idioma, ficar forte no inglês, aí eu faço um outro curso, talvez, uma especialização, eu valido o meu diploma, e durante esse 1 ano de estudante, você procura um emprego e aí começa a formalizar a sua estadia local. São duas formas seguras e legais, né, de imigração. Então, e são duas formas que eu aconselho. Para mais informações, em questão de imigração, eu faço consultoria, eu atendo apenas 2 clientes por mês. Certo. Esse tipo de setor. Você referiu há pouco a Torá, né? O livro dos muçulmanos, e o César veio comentar, né? Do nome de Maomé como grande referência e tal. Já que você fez o comentário, eu vou aproveitar esse gancho do César aqui para te perguntar como é que é o povo em Malta em relação a essa parte da fé, da religiosidade. Assim, é um país que tem alguma influência de alguma religião em especial, tem alguma maioria lá. Isso é até importante saber para a questão de comportamento no país, né? Sim. Não, é um país 98% católico, tá? Na verdade, é o país que fechou o cerco ali da parte do cristianismo. Então, ele é muito forte pela Ordem dos Cavaleiros, que continua sendo ativa também no Vaticano. Então, por ali a gente já vê que eles são bem cristãos. Mas a diversidade, ela se encontra dentro do país. Então, existe uma rua que eu gosto de brincar quando eu estou com os meus clientes, que eu falo, aqui é onde a gente comprova que todos nós podemos viver bem. Porque ao seu lado direito, por exemplo, eu dentro do carro explicando, tá? Ao seu lado direito, você vai ver uma mesquita, que é a primeira que foi construída no país. E ao seu lado esquerdo, você vai ver uma igrejinha também, do século XVI. Que bacana, então, que legal. Uma de frente para outra. Olha aqui, Bruna, o João Carlos, também nosso ouvinte, um abraço ao João, ele está perguntando como é que é o dinheiro em Malta, né? Tem dinheiro local? Como é que é? Euro, né? Malta faz parte da União Europeia.
estão fazendo parte dos países que são membros do Schengen, e a moeda local é o euro. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui da Isabel. Oi, Isabel, obrigado pela audiência. A Isabel quer saber se tem mais brasileiros em Malta ou não, se é só você. Não, nossa, Malta tá cheia de brasileiro. Gente, brasileiro é daí em todo quanto é lugar. Aqui eu encontrei vários aqui em Madrid, para te falar a verdade, só de escutar, né, eles falando o idioma. Malta, hoje a gente tem mais ou menos uma comunidade de 270 pessoas, tá? Que residem no país. Alguns deles são contabilizados, porém eles têm dupla nacionalidade, então a gente não pode contar como brasileiro nato. Brasileiro nato é quando ele não tem nacionalidade, ele depende de um visto para estar residindo no país. Então, quando eu vim, há 12 anos atrás, a nossa comunidade tinha apenas 50 pessoas. Hoje os brasileiros, eles já estão trabalhando na parte de iGames, que são esses jogos de aposta, que tem, eles já têm contadores, na parte de TI, na parte de, de trading, forex, então de empresas que fazem essa parte de aposta, afiliados, tem a parte do Nômade, que eles já estão dando visto para o Nômade, tem uma galera boa, assim, em massa, que trabalham em posições. E tem uma brasileira também, que ela é enfermeira dentro do hospital principal do país, o que é bem raro conseguir, porque essa profissão geralmente elas são cursadas com curso técnico, né, no Brasil, e aí quando chega na Europa não pode ser uma enfermeira de fato de verdade, né, tipo pegar veia, enfim, e ela é uma brasileira que ela conquistou esse processo. Muito bom. E qualidade de vida, assim, em Malta, vários ouvintes perguntaram a respeito, por exemplo, todo mundo tem um padrão médio alto, assim? Como é que é o padrão de vida das pessoas aí em Malta? Sim. Todo mundo tem um padrão de vida médio, não vou dizer alto. Existem o padrão alto. Existe a pobreza, mas ela não é visível aos nossos olhos, né? Então, a pobreza em si, em Malta, ela é um pouco mais escondida. Geralmente são com alguns imigrantes, né? E isso tem sim, não vou dizer que não tenha. Mas ainda se torna um país ótimo para se viver e acho que dentro de uma média considerável. Então, e questão ambiental, eu também recebi uma pergunta aqui, a Michele está na audiência e perguntou como é que é Malta aí do ponto de vista do meio ambiente, que ela viu umas imagens, viu bastante verde e tal, como é que é essa parte ambiental em Malta? Essa parte ambiental aí tá maravilhosa, né? Porque Malta, na verdade, por uma posição estratégica que passou por diversas guerras, ela não deveria ter verde, né? Exatamente. Mas ela tem, graças ao ministro atual que está plantando árvore em todos os cantos e incentivando, né, essa parte. Então eu posso dizer que tá caminhando para ter essa... Ai, desculpa, entrou uma ligação aqui. Para ter essa parte boa, bonita e sustentável, né, que a gente fala. Isso, legal. O Eduardo Viola voltou aqui para te perguntar o seguinte, ele quer saber o que se come aí em Malta, como é que é a alimentação, a culinária de Malta, hein, Bruna? Bom, a gastronomia maltesa é coelho, carne de cavalo, bastante vegetais e legumes e como é que eu posso explicar? A gente também tem o pastis. No meu Insta no feed, tem alguns tipos de comida tradicional. Então eles têm também o atum, que é um pão, tipo um pão nosso caseiro, assim, que faz. E aí eles colocam o atum com extrato de tomate, aí eles colocam a cebola, enfim, esse é o pão tradicional. E eles têm tipo um pastel que a gente chama de pastis. Também, isso é bem tradicional lá. Você falou carne de cavalo? Carne de cavalo, aham. Acho que é um legado meio que britânico, né? E é boa? Você come, imagino? Eu não como. Não como carne de cavalo. Não, carne de cavalo eu não como. Nunca experimentei, não posso te falar. O coelho eu já experimentei, mas eu tenho dó porque pra mim ele é animal de estimação, né? É um coelhinho, né? É verdade. É um coelhinho, né? Mas eu como a entradinha. A entradinha é uma pasta bem gostosa. Sabe o que eles comem? Eles comem lesma.
Sabe aquela lesma que tem o caracol atrás? Meu Isso, Deus. não é o escargot, é diferente do escargot. É uma lesminha. Eles comem, eles chamam de bebuche. Olha só, eles comem lesma. Gente, eles comem lesma lá em Malta. Ô, Bruno, você tá há quanto tempo então mesmo aí em Malta? 12 anos. 12 anos. Você passou alguma saia justa assim no começo aí até se adaptar ou não? Ou já foi tranquilo desde o começo? Ah, gente, não, eu passei. Eu vou contar uma pra vocês aqui, vocês vão rir de mim, tá? E eu vou deixar vocês assim. Eu vou contar porque já eu tenho que ir e eu vou me despedir de vocês, tá? Com essa. Bom, eu vim pra Malta, eu não falava inglês, correto? Eu já mencionei aqui pra vocês. E aí eu precisava comprar fita, gente, eu vou falar Durex. Porque pra mim, Durex é Durex. Durex pra ti também é Durex? É fita Durex, cola? com certeza, é a fitinha, Durex, é a fita, né? isso. Isso aí, então. Eu tava com a minha filha, eu entrei numa papelaria, cheguei pra menina e olhei pra cara dela e falei assim, eu quero Durex. A menina olhou pra minha cara e falou, Bruna. Ela falou, desculpa, aqui não tem. Aí eu olhei pra cara e falei, como não tem? Eu tô numa papelaria? Onde é que eu vou comprar Durex? Numa papelaria. Eu vou olhar então. E eu vi que a menina ficou desconfortável e um pouco nervosa. E eu saí procurando o tal do Durex. E aí eu olhava pra ela e dizia assim, ó, sabe aquele negócio que você estica assim, ó, e daí você bota e você empacota, assim, e mostrava pra ela e fazia gesto. E aí a menina olhava pra minha cara e dizia assim, não, tem. E aí eu olhava pra ela e dizia, mas tem que ter, eu tô numa papelaria, é impossível não ter Durex. Enfim, eu sei que depois de tanto discutir com a mulher em português e em inglês e o Durex pra cá e o Durex pra lá, eu olhei assim, por trás dela, ela tava no caixa, né, por trás dela e achei o Durex. Quando eu falei pra ela, escuta, atrás de você tem o Durex. A menina ficou branca. E eu não entendi. Quando ela viu que o Durex era fita, cola essa, né, de embrulhar, transparente, eu vi que tinha alguma coisa errada, mas não entendi. Enfim, peguei a fita e fui embora. Depois eu fui contar isso para um amigo, né, que é europeu. E ele chegou para mim e falou assim, Bruna, Durex é camisinha aqui na ilha. Opa! Então imagina a saia justa da menina. Você estava pedindo camisinha para ela, né? Eu estava pedindo uma camisinha. E a doida aqui ainda falava assim, ó, você puxa assim, ó, e você empacota, sabe? E eu tava com a minha filha, né? Imagina a cara dela. É tão engraçado esse fato que aconteceu, porque aconteceu tipo 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí... até hoje eu vou nessa papelaria, até hoje são gêmeas, até hoje elas lembram de mim desse caso do... Imagina, fiquei taxada, né? A menina do Durex, a louca do Durex. Que bacana, que bacana. Tá, mas olha só, nos dá uma palhinha sobre a Tunísia, que eu tenho perguntas aqui também do pessoal nessa questão aí do país, enquanto costumes, gente, hábitos, Tunísia, o que tem pra ver lá? Deserto do Saara, a culinária é muito boa. É um excelente país em questão de custo, porque o custo lá é baixo. Então, é um país árabe, para ter um contato com a cultura local também é legal. Os hotéis são resorts, são legais, beleza, tem Sidi Bossai. Quem quiser acompanhar, vai para o meu Instagram, eu vou estar postando lá, eu vou estar fazendo bastante comentário sobre. Eu tenho feedback de clientes também que já ficaram em resorts, com tudo incluso. E os preços, gente, os preços é o que são mais atrativos na Tunísia. E vale muito a pena. Inclusive, eu lembro, só um link rapidinho com o Malta aqui de novo, eu lembro de uma passagem do seriado do The Crown, em que a Elizabeth, ainda princesa, não era rainha, ela falava de uma ida para Malta, porque Malta era uma colônia da Grã-Bretanha, ela tem do Reino casa, Unido. Malta foi colônia britânica. Foi colônia, ela né? tinha casa de verão, ela residiu lá por uns tempos. Ah, ela tinha uma residência de verão coisa em da Malta. Rainha, sim. Mas, a Rainha Elizabeth era... Tanto que a bandeira oficial também é interligada, né? Com a Inglaterra, o legado, né? A gente dirige na mão esquerda, então tem bastante legado britânico. Lá, em Malta é mão inglesa, então, no trânsito. Malta é mão inglesa, eu vou ter que ir. Vai lá. Agradeço, Denis, prazerzão. Vamos retornar para falar mais agora de outros destinos. Façam perguntas, me sigam lá. Brigadão, Denis, demais. Prazer estar no meu estado, conversando com vocês. Valeu, Bruna. Boa viagem, bom trabalho. Até a próxima. Obrigado. Falou, pra valeu. Ti também. Valeu. Tchau, Obrigado, Bruna. A Bruna Maier trabalha, ela apresentou todo o trabalho dela aqui, né? Que
tem uma conexão com viagens, com turismo, com essa inserção internacional na Europa, esses ambientes que ela domina, esses caminhos que ela conhece. E vamos lá, né? Para você fazer um intercâmbio, por exemplo, para um país como Malta, e para qualquer país, né? Mas para um país como esse, que é um destino ainda não muito conhecido, é importante que você tenha uma assistência de uma pessoa conhecedora do cenário, né? A República de Malta tem como línguas oficiais o maltês e o inglês, a religião é a católica romana, o governo é formado por uma república parlamentarista e a independência do Reino Unido se deu em 21 de setembro de 1964. Malta ingressou na União Europeia em 1º de maio de 2004. Tem uma população de 452.542 habitantes. Olha só, tem pouco mais de 450 mil habitantes. O país, Malta, que tem um PIB per capita de 48 mil dólares, dos mais elevados do mundo. IDH é o 28º do mundo também. A moeda é o euro. E Malta tem uma riquíssima história, tanto é que tenho feito há alguns dias algumas pesquisas sobre esse país e chegamos a alguns conteúdos muito interessantes a respeito de Malta. Como, por exemplo, o que nós vamos compartilhar agora aqui. É um conteúdo da BBC Brasil que trata a respeito do papel de Malta na Primeira Guerra Mundial. Malta era conhecida como a enfermeira do Mediterrâneo. A reportagem é da BBC Brasil e mostra imagens e conta um pouco mais do papel que Malta, no meio do mar Mediterrâneo, exerceu na época da Primeira Guerra Mundial. Confere aí. Malta, uma pequena ilha no mar Mediterrâneo com uma tradição em medicina que já dura cerca de 500 anos. Na Primeira Guerra Mundial, a ilha ganhou o nome de a Enfermeira do Mediterrâneo, atendendo a mais de 100 mil soldados feridos do mundo todo. Mas apenas para chegar ao Hospital Naval de Big, por exemplo, já era difícil. Os navios tinham que evitar submarinos e minas dos alemães. Além disso, doenças infecciosas eram comuns dentro dos navios. Localizada no meio do Mediterrâneo, Malta tem uma posição geográfica privilegiada pela proximidade relativa com a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Por isso, recebia soldados aliados feridos dos campos de batalha em Galípoli, na Turquia, e Salônica, na Grécia. Mas, para chegar à ilha, era preciso uma semana de viagem pelo mar. E em uma guerra em escala industrial, o número de feridos era inédito. No final do conflito, a ilha tinha 27 hospitais com mais de 25 mil leitos ocupados. O Hospital Naval de Big recebia os casos mais graves, como o do soldado Robert Hugh Martin, baleado no coração em Salônica em seu aniversário de 21 anos, em novembro de 1917. Acredita-se que a bala estava localizada no coração e a cirurgia foi planejada para um mês depois. O médico Charles Ballance conseguiu retirar a bala do ventrículo direito. A operação contou com a participação de uma pessoa que doou o sangue no momento da cirurgia. Na verdade, a operação teve que ser encerrada rapidamente, pois o doador de sangue desmaiou. Malta, 30 de janeiro de 1918. Querida Lili, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. O tempo tem estado excelente. Temos uma vista ótima aqui. Escrevo para você em breve. Seu irmão querido, Bob. Foi um procedimento arriscado, mas bem-sucedido. Infelizmente, um mês depois, o soldado Martin morreu devido à septicemia, muito comum nesta época antes dos antibióticos. Malta era um local onde havia um esforço maior para a recuperação dos pacientes. Um exemplo é a construção do Salão Austrália, em 1915, para os soldados se divertirem. Entrar no prédio e participar de algum evento em 1916 deve ter sido muito empolgante. Você entra em um local lotado, com 1.600 pessoas, belas cortinas, holofotes. Era um teatro completo. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos problemas psicológicos dos soldados ainda não eram identificados como tal.
Então era muito importante ter lugares como o Salão Austrália para oferecer distrações e ajudar no processo geral de cura. A medicina ainda não contava com os recursos necessários para cuidar de todos os horrores surgidos com a guerra. Mas o que os profissionais de saúde conseguiram fazer em Malta foi extraordinário. Apesar de todas as dificuldades, muitos milhares, talvez até 100 mil soldados aliados devem suas vidas à pequena ilha, a enfermeira do Mediterrâneo. Malta, a enfermeira do Mediterrâneo. Olha o papel histórico que Malta exerceu na Primeira Guerra Mundial. Seguimos falando desse pequeno país lá do Mediterrâneo que está cada vez mais chamando a atenção de quem tem condição, gosta, quer e pode viajar pelo mundo. E tanto que a Bruna, a nossa convidada, disse mais cedo, tem cada vez mais brasileiros por lá. E já que estamos nesse clima de viajar, de conhecer destinos, programar roteiro, tem um cara que tem feito um trabalho já há algum tempo que chama atenção em relação a apresentar lugares. É o Estevan, Lucas Estevan é o nome dele, o Estevan pelo Mundo. Ele tem um canal no YouTube que faz muito sucesso, em que ele vai aos mais diversos destinos, também destinos exóticos. Certo dia eu vi um material dele na Coreia do Norte, fantástico. Outra hora vamos compartilhar aqui. Ele foi a Malta também, que é o menor país da União Europeia. A gente vai acompanhar um pouquinho do Estevan pelo Mundo, passeando pelas ruas de Malta, que é o nosso assunto hoje no Cidade Entrevista. Esse aqui é o menor país de toda a União Europeia. Talvez tu nunca tenha ouvido falar. A ilha de Malta fica entre a África e a Itália e ela é muito pequenininha. Mas Malta, além de ter a menor capital de toda a Europa, é um país que já foi muito disputado por todo o mundo. E eu já tô entrando aqui na cidade amuralhada de Valletta. Valletta é hoje a capital de Malta, mas nem sempre foi assim. Antigamente a capital era uma outra cidade, mas a gente vai entender no vídeo de hoje por que surgiu Valletta, a importância dela e quão linda ela é por dentro. Tá vendo essas fortalezas aqui, ó? A gente consegue ter uma boa ideia de como que era antigamente. A cidade, na verdade, ela começou a ser construída no século XVI. Só que, antes disso, Malta já existia há milhares de anos atrás. Falam que no começo aqui habitavam vários fazendeiros, era uma vida rural bem simples, e de tanto cultivar coisas e terem hábitos assim não tão interessantes no cultivo de alimentos, a terra se tornou infértil. Mas muita gente fala também que essa aqui é uma região um pouco árida, apesar de ser o Mediterrâneo. Poucas coisas que eles plantavam aqui realmente davam certo. Ah, essa aqui é a nossa guia Carmen. Say hello, Carmen. Hello, everyone. Carmen dando várias dicas que ajudam a gente bastante a fazer um conteúdo show pra vocês. Porque, olha, se tem um lugar que tem história, veja, gente, é Malta. Infelizmente, durante a Segunda Guerra, Malta sofreu demais com os bombardeios. Estima-se que foram deixadas aqui mais de 60 mil bombas. É muito triste, boa parte da cidade foi reconstruída, outras coisas se perderam, mas algo muito interessante é que esse anfiteatro aqui atrás de mim, que parece que está em obras, quando você chega aqui você olha, parece que tem uns tapumes assim, ele na verdade está pronto, firme, operante e funcionando. Porque depois da Segunda Guerra, bombardearam aqui o anfiteatro de Valletta e ao invés de tentar erguê-lo novamente, algo que eles já tinham feito, porque já tinha até passado por um incêndio, esse anfiteatro, eles decidiram deixá-lo aberto e fazer um estilo bem diferentão. O que você achou? Ele é um anfiteatro a céu aberto, as cadeiras aqui, olha a galera da orquestra e tal, e tá pronto. E esse aqui é o segundo maior prédio de Valletta. Ele era chamado de ferreria, que era onde os cavaleiros colocavam suas armaduras. Só que hoje ele não é mais um lugar para cavaleiros. Duas famílias compraram este prédio aqui. Dá até pra gente ver o brasão delas ali, ó. Bora, Thaís, me ajuda aqui com o zoom, ó. Ali no galo, tem uma galinha ali. E aqui a gente tem um camelito, que é o brasão de armas das duas famílias que compraram esse prédio. Vou mostrar um pouquinho como ele é por dentro pra vocês. Olha só, hoje aqui dentro do Palácio Ferraria, que eu mostrei pra vocês, tem isso aqui, ó, lojas e escritórios. Lindo, né? Já quero ter uma boutique aqui dentro. Olha só como até o manequim se confunde com as estátuas, meu filho. É moderno e a história, lado a lado, mão a mão, aqui em Malta. E atrás de mim a gente tem o famoso Jean de Valletta. A cidade de Valletta tem esse nome graças a Jean de Valletta. Foi o responsável por planejar a cidade. Valletta é considerada a primeira capital planejada, a primeira cidade realmente planejada em toda a Europa. Isso acontece porque este rapaz aqui que estamos vendo, ele decidiu fazer esse planejamento no século XVI. Ele era chamado de Gran Mastro, ou seja, o grande mestre, o grande responsável naquela época das cruzadas. Quando um mastro morria, né, eles elegiam um outro.
mostrar como se fosse um grande líder da época. E apesar de Valetta ser a capital, você não se engane, porque muitas vezes tu tá caminhando por aqui e você já está em outra cidade sem nem perceber. Malta é um dos países mais religiosos de toda a Europa. Estima-se hoje que apenas 2% da população aqui não tenha uma religião. E cerca de 96% das pessoas são católicas. Então tu vai ver muita igreja. Falam que tem basicamente uma igreja para cada dia do ano, quase 365. E já aqui a gente consegue ver duas muito famosas. A igreja de Santa Catarina e também a igreja de Nossa Senhora das Vitórias. Que belas igrejas, hein, gente? Que belas igrejas, como a Bruna falou. Esse é um pedacinho da apresentação de Malta no canal do Estevam Pelo Mundo. Quer ver mais completo? Tem meia hora esse material aí do Estevam. Pode conferir lá no canal dele no YouTube. E o que a gente fez aqui hoje foi a partir do gancho de uma catarinense que veio conversar conosco. Tivemos a oportunidade de apresentar um país. No caso, Malta, essa pequena ilha, essa pequena república do Mediterrâneo que tem atraído atenções, tem se tornado um destino alternativo cada vez mais frequente. Esse conteúdo você confere na íntegra no canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube, na playlist Cidade Entrevista, que teve mais uma edição que agradece a sua audiência. Muito obrigado pelo seu prestígio, continue na Cidade em Dia, até a próxima, tchau! Você ouviu Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem